Numa relação, você deve evitar a mesmice. As frases também se relacionam para evitar repetições, hoje é relative clauses. E aí galera, na aula de hoje a gente vai ver como é que se liga duas frases. E mais importante que isso, a gente vai ver como se evita a repetição desnecessária de termos. Eco, eco, eco. Estúdio grande esse nosso, hein? Quando você tem duas frases e alguma palavra se repete nelas, você pode ligar as duas e aí você não precisa falar o termo duas vezes. Isso aí você já deve conhecer do português mesmo, são os pronomes relativos. E no inglês vai ser quase igual. Dá uma olhada na seguinte frase. Eu conheci o homem. O homem é professor. Para que tu vai repetir o homem? Pois bem, nesse caso, a gente liga as duas frases e não repete o termo. Eu conheci o homem, que é professor. No inglês, quando a gente vai usar um pronome para substituir uma palavra que se refere a uma pessoa, um indivíduo humano, a gente usa who. Vamos fazer a mesma conexão em inglês. I met the man. The man is a teacher. I met the man who is a teacher. Outro pronome que nós também podemos usar nessa situação é that. I met the man that is a teacher. Já quando o pronome relativo se refere a uma coisa, um objeto inanimado, ou até um animal cujo sexo a gente não identificou, a gente usa which. Eu comprei o carro. O carro anda com eletricidade. Eu comprei o carro que anda com eletricidade. Já em inglês, essa relação ficaria assim. I bought the car. The car runs on electricity. I bought the car which runs on electricity. Lembra que eu falei que na situação anterior, além de who, nós também poderíamos usar that? Aqui também se pode fazer o mesmo. I bought the car that runs on electricity. Isso mesmo. O pronome relativo that é polivalente. Ele serve tanto para objetos inanimados quanto para pessoas. Até aí é muito fácil, né? Mas tem algo sobre relative clauses que você precisa saber. Às vezes elas são suprimíveis. Você pode retirar da frase. Isso vai depender se o termo que ela substitui é ativo ou passivo. Vamos entender na prática essa parada aí. Caitlin escuta as músicas. As músicas tocam na rádio. Em inglês ficaria assim. Caitlin listens to the songs. The songs play on the radio. Bom, como as músicas, ou the songs, são uma coisa e não uma pessoa, nós vamos usar which. Caitlin listens to the songs which play on the radio. Perceba que o termo which substitui the songs, ou as músicas, na segunda frase. E nessa segunda frase, que é a referência pra gente, as músicas é um sujeito ativo. Elas tocam, elas fazem a ação. Agora vamos mudar essa frase levemente. E se, em vez de dizer que as músicas tocam na rádio, a gente dissesse que a rádio toca as músicas? Ou seja, Caitlin listens to the songs, the radio plays the songs. Para fazer a relação, a gente vai usar o mesmo pronome relativo, which. Caitlin listens to the songs which the radio plays. Mas perceba que dessa vez, which substitui um substantivo que é passivo. As músicas são tocadas, elas sofrem a ação. Quando é assim, a gente pode suprimir o pronome relativo. Caitlin listens to the songs the radio plays. Atenção, a gente só suprime o pronome relativo quando a palavra substituída é passiva na segunda sentença. Essa regra independe de se o termo comum às duas orações é ativo ou passivo na primeira frase. Isso é, na frase Caitlin listens to the songs, não importa se the songs é ativo ou passivo. Agora atenção, na hora que você vai relacionar duas frases, é importante posicionar bem o pronome relativo, senão você vai descaracterizar completamente a frase, mudar totalmente o sentido. Isso porque, normalmente, a segunda frase caracteriza ou explica um termo da primeira frase, e essa explicação ou caracterização deve estar junto do termo caracterizado. Deixa eu dar um exemplo da importância disso. The coach trained the team. The team is from Boston. Nesse exemplo, o elemento comum às duas frases é the team. E a caracterização is from Boston
deve estar junto a the team. The coach trained the team that is from Boston. Agora vamos fazer uma pequena alteração. The coach trained the team. The coach is from Boston. Dessa vez, o elemento comum entre as duas orações é the coach. E a explicação is from Boston deve estar junto a the coach. The coach that is from Boston trained the team. Viu aí? Dependendo de onde eu posiciono a frase that is from Boston, eu mudo totalmente o sentido da oração. Atenção! Se na segunda frase o elemento comum vier depois de uma preposição, quando ligarmos as duas frases, a preposição vai ficar solta lá no final. Eu sei, isso é meio bizarro porque não existe no português. Mas vamos ver como é que é isso na prática. Eu enviei o currículo para a empresa. Eu quero trabalhar para essa empresa. O elemento comum a essas duas frases é a empresa. Mas perceba que anteriormente ao termo a empresa, na segunda frase, nós temos um verbo associado a uma preposição, trabalhar para. Acontece que, no português, essa preposição é indissociável do termo a qual ela se refere. Então nós ligaríamos essas duas frases da seguinte maneira: eu enviei o currículo para a empresa para a qual eu quero trabalhar. Não há outra forma de fazer isso no português. Agora volta à frase inicial. Vamos passar isso para o inglês. I sent a resume to a company. I want to work for this company. No inglês vai aparecer um monte de peculiaridades. Então, na verdade, vai haver um monte de formas de ligar essas duas frases, todas corretas. A primeira e mais simples é essa mais parecida com o português mesmo, onde eu mantenho a preposição lá na posição dela, junto ao termo a qual ela se refere. I sent a resume to the company for which I want to work. Mas posso ser bem sincero, seria bem estranho ouvir alguém falar isso. Essa forma quase não é usada. Isso porque simplificar é o nome do jogo. E no inglês, quando se tem a chance de se suprimir o pronome relativo, eles sempre suprimem. Lembra que eu te falei que o pronome relativo é suprimível se o termo a qual ele se refere é passivo na segunda sentença? Pois é, a empresa é o objeto do verbo trabalhar para, então dá para suprimir. Acontece que, se eu suprimir esse pronome relativo, a preposição vai ficar solta e essa frase deixa de ter uma estrutura coesa. I sent a resume to the company for I want to work? Não, isso aí está errado. Então, o artifício aqui é o seguinte: por mais que pareça estranho à nossa língua, onde você nunca terminaria uma frase por uma preposição, você vai sim jogar a preposição for lá para o fim da frase. I sent a resume to the company I want to work for. A esse tipo de estrutura, nós falantes de línguas latinas temos uma certa resistência, pois para nós é anátema terminar uma frase por uma preposição, mas está certinho. E é assim que provavelmente alguém expressaria essa frase em inglês mesmo, justamente por ser a forma mais simplificada. Aliás, eu falei para você que nessa frase o pronome relativo é suprimível, mas suprimi-lo não é obrigatório. Você pode sim devolvê-lo à frase, mesmo mantendo a preposição lá no final. I sent a resume to the company which I want to work for. Essa forma também é aceitável. Ou seja, você tem 3 formas de ligar essas duas frases, ainda que aquela segunda seja a mais comumente usada. Agora vê como é que ficaria esquisito se a gente traduzisse isso literalmente para o português. Eu enviei um currículo para a empresa a qual eu quero trabalhar para. Soa estranho, né? E por mais que esteja totalmente errado no português, no inglês está absolutamente correto. Mais um exemplo, só para reforçar isso. Vê se você lembra dessa frase da aula sobre phrasal verbs. Josh came across an old friend. Lembra dessa? No mais, eu posso te dizer que esse velho amigo é um ex-colega da faculdade. Josh came across an old friend. He used to study with this friend. De novo, o termo comum, friend, na segunda frase está associado a um verbo que é acompanhado de preposição, study with. E assim como anteriormente, a preposição with vai lá para o fim da oração ao ligarmos as duas frases. Josh came across an old friend he used to study with. De novo, por mais que seja estranho na nossa língua terminar uma frase por preposição, no inglês isso é completamente normal. Fique atento, nem sempre o elemento comum entre as duas frases é um substantivo.
Eu te falei que quando o termo a ser substituído é uma pessoa, a gente usa who. Quando é uma coisa, um objeto inanimado, a gente usa which. Mas em qualquer caso, a gente pode usar that. Mas e se o elemento comum não é um substantivo, e sim um lugar ou um tempo? Nesse caso, em vez dos relative clauses, nós temos os relative adverbs. E nesse caso, o advérbio relativo vai ser a question word pertinente ao tipo de advérbio que está sendo substituído. Por exemplo, se o termo comum entre as duas frases é um advérbio de lugar, como é que se pergunta sobre lugares em inglês? É where. Então o relative adverb é where. E se for um advérbio de tempo, como se pergunta sobre tempo em inglês? When. Então o relative adverb vai ser when. E assim por diante. Você vai ver na real que é uma lógica bem parecida com o português. Vamos aos exemplos, a começar por um advérbio de lugar. Se eu digo, essa é a escola, eu estudei nessa escola. O elemento comum, a escola, na segunda frase é um advérbio de lugar. No português, nós ligaríamos essas duas frases da seguinte maneira. Essa é a escola onde eu estudei. No inglês, a lógica é idêntica. This is the school. I studied at this school. Para ligar as duas frases, nós vamos usar a question word where. This is the school where I studied. Outros exemplos onde o elemento comum é um advérbio. Agora o de tempo. Aquele foi o momento. Roberto teve uma grande ideia naquele momento. Isso é, that was the moment. Robert had a great idea at that moment. O elemento comum entre as frases é that moment e é um advérbio de tempo. A question word relativa a tempo é when. Então, ao ligarmos as frases, fica assim. That was the moment when Robert had a great idea. Outro exemplo. Justificativa. Essa é a razão. Você deveria acordar cedo por essa razão. Sabe como é, né? Para não sair estrambelhado por aí. O elemento comum entre essas duas frases é this reason. This reason é uma explicação. E a question word para pedir explicações é why. This is the reason. You should wake up early for this reason. This is the reason why you should wake up early. Só mais um. Vamos lá. Pertinente à posse. O policial falou com a vítima. O carro da vítima foi roubado. O elemento comum entre essas duas frases é a vítima. E na segunda frase, a vítima está associada à preposição de, indicando posse. O policial falou com a vítima, cujo carro foi roubado. Em inglês, essa frase ficaria assim. The policeman spoke to the victim. The victim's car was stolen. Na segunda frase, the victim está com apóstrofo S, indicando posse. E a question word para perguntar sobre posse é whose. The policeman spoke to the victim, whose car was stolen. Mas ainda tem um detalhe que eu não posso deixar passar desapercebido. Até agora, a gente usou como termo relativo as question words who, which, why, when, where e whose. Mas e quanto a what e how? Essas duas question words, quando usadas como termo relativo, não evitam a repetição da palavra, mas a eliminam por completo. Na verdade, o conceito é bem parecido com o que acontece no português. Vamos começar dando um exemplo na nossa língua e a partir daí tentar entender o que acontece no inglês. Se liga no exemplo. Essa é a coisa. Nós devemos fazer essa coisa. Para ligarmos essas frases, nós podemos dizer essa é a coisa que devemos fazer. Mas a coisa? Para evitar o uso de um termo tão vazio, nós podemos simplificar. Isso é o que nós devemos fazer. O termo comum foi embora. Afinal, você não precisa dizer essa é a coisa o que devemos fazer. No inglês é o mesmo conceito. This is the thing. We must do this thing. Você pode ligar essas frases dizendo this is the thing which we must do. Mas para não usar the thing, você pode dizer this is what we must do. Com o how, a coisa não fica tão análoga ao português, mas mesmo assim se elimina o termo comum. Esse é o método. É por esse método que obteremos êxito. Esse é o método pelo qual obteremos êxito? Não precisa de uma frase tão longa. Vamos simplificar isso aí. É assim que obteremos êxito. Bom, é bem verdade que a palavra como não apareceu no português, mas em inglês o mesmo conceito se aplica. This is the method.
We will succeed by this method. This is the method by which we will succeed. Que palavrório! Vamos simplificar isso. This is how we will succeed. Bom, é isso. Aula bem simplesinha hoje, tranquilo. O exercício está num site. Você já deve ter intimidade com esse site. O exercício está num site com o qual você já deve ter intimidade. Ahá! Essa foi podre. Além disso, em outro site tem um exercício sobre relative adverbs. E aí você vai completar lá com where, when, why, whose, dependendo do termo que está anterior ao relative adverb. E falando em evitar repetições, cada aula nossa é única. A gente se vê na próxima.